Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo para a nossa entrevista número 1030, o Dr. Gabriel Henrique, advogado, deficiente visual, especialista no direito da pessoa com deficiência. Dr. Gabriel, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, satisfação em vocês me receberem, agradeço a oportunidade, o convite, e eu estou à disposição aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e falar um pouco mais sobre esse tema, né, tão importante que é o direito da pessoa com deficiência. O direito da pessoa com deficiência, ele está mais evidente nos últimos tempos, doutor? Sim, está muito evidente, porque cada vez, né, as pessoas mais estão descobrindo que elas são pessoas com deficiência e, acima de tudo, que elas podem, né, tudo que elas quiserem. Isso faz com que elas busquem mais os direitos delas, né? Façam com que elas sejam mais sujeitos de direito, sejam ouvidas e sejam vistas, né, pelos demais membros da sociedade como alguém dentro da sociedade mesmo, né? Uma pessoa que tem os acertos, tem os erros, tem suas limitações e tem seus direitos, assim como todo mundo. E eles têm conhecimento, as pessoas com deficiência, elas têm conhecimento dos seus direitos? Elas têm conhecimento, mas eu sempre falo para os meus clientes assim, toma muito cuidado com o que você vê, porque às vezes aparece assim, eu vi no TikTok que eu tenho direito tal, eu vi no Instagram que eu tenho direito tal, a outra pessoa falou para mim que eu tenho esse direito. Eu realmente tenho? Eu sempre falo para todo mundo que me procura, cada caso é um caso. Às vezes a outra pessoa tem provas que você não tem, aconteceu uma situação na vida dela que não aconteceu na sua. Então, assim, vamos individualizar e olhar caso a caso para que a pessoa seja atendida da melhor forma e com o olhar humano, né, que a gente precisa, porque esse público, a pessoa com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas precisam disso, né, desse atendimento humano que é muito importante. Doutor Gabriel, além de o senhor defender, trabalhar com isso, o senhor próprio é portador de uma deficiência. Conta um pouco para nós, para as pessoas entenderem da tua história. Tá. Eu nasci sendo uma pessoa com deficiência, né? E para os ouvintes, esse é o termo correto. Pessoa com deficiência. A pessoa vem antes da deficiência que ela tem. Até legislativamente falando, esse é o termo correto. Então, assim, eu nasci, né, sendo uma pessoa com deficiência. Eu brinco com você. Eu fui vivendo, me formei em Direito, né, aqui na IT. E depois, posteriormente de ter passado na OAB, eu falei, eu vou advogar pelo que eu vivo, vivendo o que eu sinto e trazer para essas pessoas o melhor olhar, o olhar mais humano para o direito da pessoa com deficiência, que é isso que as pessoas precisam. Então, e você tem uma deficiência visual. Visual, caso, isso. E ela é quase que plena. Quase, né? Que total. Olha, você é um exemplo para todos nós, porque enfrentar, né, as dificuldades, o estudo, se formar, tirar o OAB e depois defender aquilo que você também é e acredita, isso é muito bonito. Parabéns, meu querido. Obrigado. Parabéns. Agora, doutor Gabriel, para os ouvintes que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui, o senhor nasceu com a deficiência visual? Sim. Tá. E quando é que surgiu na sua cabeça, falei, eu vou fazer uma faculdade de Direito? Porque assim, eu sempre gostei muito de falar, como percebe-se, né? Uhum. E assim, eu nunca consegui olhar para uma injustiça ali e falar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre falo que assim, que eu defendo muito mais os outros do que a mim mesmo. Então, assim, às vezes eu passo por uma coisa e falo, tá, eu vou ver depois, mas se acontecer alguma coisa com alguém, principalmente eu falo assim, eu atuo hoje muito no direito para as pessoas vulneráveis, assim, mais BPC-LOAS, a questão previdenciária. Então, assim, se você pega numa pessoa vulnerável, eu sempre falo assim, aquela pessoa não tem noção dos direitos dela, às vezes é destratada, às vezes é discriminada, uma pessoa tendo ela deficiência que for, eu fico assim, eu preciso ali ajudar aquela pessoa, eu preciso que aquela pessoa tenha as oportunidades que eu tive, e se depender de mim, vão ter. Lógico, né, que tem a questão do judiciário, como que a justiça anda, isso é o que eu sempre falo para os meus clientes. Êxito eu não posso garantir, e seria até antiético da minha parte. Mas assim, o melhor que eu puder fazer, eu vou fazer. E as dificuldades que o senhor enfrenta e que a pessoa com deficiência enfrenta, acessibilidade, uso da tecnologia para facilitar, como é que é o dia a dia, doutor? O dia a dia, assim, varia muito, porque assim,
eu sempre gosto de separar. A questão da tecnologia, hoje a gente tem muito. Hoje eu tenho um computador que fala, um celular que fala, todas as tecnologias que me permitem ter uma autonomia no meu trabalhar, no meu atuar profissional. E tem o jeito que a sociedade trata a pessoa com deficiência, né? Ai, o coitadinho, ai, o queridinho, ai, não sei o quê. Então, assim, a pessoa com deficiência, falando, né, da questão dos direitos, ela pode cometer erros, igual, falando até uma questão do direito criminal. Ela pode roubar, ela pode furtar, ela pode cometer um homicídio, como qualquer pessoa. Então, assim, a sociedade ainda coloca a pessoa com deficiência nessa coisa de, ai, o santinho, ai, o inocente, quando não é. Então, assim, hoje em questões de tecnologia, acessibilidade, que eu sempre falo, né, que é a forma de alcance, a forma de acesso com igualdade, a gente tem muito a avançar. Eu acho que hoje a gente sofre muito com a questão da sociedade ter esse olhar que a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra. Existe uma discriminação? Existe, porque a discriminação, hoje até o que está dentro da lei é a ação, que é o fazer, e a omissão, que é o deixar de fazer. Então, às vezes aparece assim, a pessoa com deficiência não foi incluída na escola. Não é só a ação de discriminar, é a omissão de não incluir também, né? Então, a gente precisa ter esse olhar bem amplo, dando esse exemplo da escola, né, que é o mais clássico. Doutor, quando a gente fala de discriminação especificamente com pessoas com deficiência, a gente usa a palavra capacitismo também, sim, né? Uhum. Se subestima muito a pessoa com deficiência de qualquer deficiência, né? De qualquer deficiência. Ainda se vê muito a pessoa com deficiência como incapaz de qualquer coisa. Sim, incapaz de qualquer coisa. Eu dei até esse exemplo aqui criminal, porque assim, como que a pessoa com deficiência vai começar um crime, tadinho? Nossa, o que ele vai fazer da vida dele? Como esse capacitismo ele surge muito, é fruto de uma sociedade desestruturada para receber a pessoa com deficiência como membro da sociedade, né? Porque assim, uma pessoa sem deficiência, muitas vezes você não desconfia dela. Uhum. Você vai desconfiar ali do deficiente que jamais seria capaz de fazer um negócio desse, sabe? Então, assim, o capacitismo vem muito disso, a sociedade achar que o deficiente não é capaz. Doutor, sabe o que eu acho? Que um pouco desse preconceito, desse capacitismo, é medo das pessoas. Medo de que poderia ter ocorrido com ela, medo de que uma pessoa que tenha uma condição diferente da dela possa fazer mais que ela. Sim. É medo, viu, doutor? Há um ar de superioridade. Né? Não, pera, porque como que ele pode e eu não consegui? Ou, meu Deus, será que isso pode acontecer também comigo? Então, eu acho que se afastando disso, ela se afasta da limitação dela, não da sua. Com certeza. E assim, a gente tem que ter esse olhar, porque eu sempre falo para as pessoas nas palestras e em todo lugar que eu vou. A gente não deseja, mas qualquer um pode se tornar uma pessoa com deficiência. Sim. Hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, você ter esse olhar para o seu semelhante, ter esse olhar para o próximo é muito importante para a gente chegar mais perto da inclusão, né? Que eu sempre diferencio da acessibilidade. E no caso de acessibilidade, como é que se movimentar nas ruas de Botucatu? Tem muita coisa a ser feita ainda? Muita coisa a ser feita, assim. Tirando, é o que eu sempre falo, até quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô informalmente, até no atuar profissional, eu falei, gente, vocês até que enxergam podem cair. Às vezes você tá olhando pro celular, você tipo, as mulheres, né, enroscam o salto no buraco. Uhum. Qualquer pessoa pode cair, assim. O piso tátil, né, aquelas bolinhas que a gente usa pra usar a bengala. Às vezes dá na parede, às vezes as pessoas ficam em cima daquilo. Então, assim, as pessoas não sabem realmente. Tipo, nossa, o deficiente tá na rua, meu Deus do céu, o que eu acho? Às vezes eu vou até dar um exemplo assim, bem. Eu vou comprar, às vezes, qualquer coisa, eu vou em uma loja. As pessoas perguntam pra alguém que tá comigo, né? Ele quer isso? Ele gosta disso? Como que ele vai pagar? Eu falo, gente, pode perguntar pra mim. Ele sabe falar por ele mesmo. E existe também, por exemplo, quando você vai tentar ajudar no momento uma pessoa com deficiência visual, a pessoa fala mais alto? Fala mais alto. Essa questão do falar mais alto é muito recorde, assim. Ele quer isso, você quer isso mesmo, você vai pra onde? Não, isso assim, isso é o mínimo.
querendo ou não, quando você tá numa cidade pequena, você acaba ficando mais conhecido, né? Por ser a pessoa com deficiência visual ali. Mas quando às vezes eu viajo, vou pra congresso, vou atender outras pessoas. Às vezes você tá em São Paulo, os outros te puxam, assim. Você quer ir pra lá? Toma cuidado. Porque você nem pergunta, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Você precisa de ajuda? Você quer ir pra algum lugar? Não, a pessoa te cata, te puxa e você... Não, moço, calma, você não sabe nem se a pessoa quer sair dali, sabe? Até a pergunta que eu ia fazer pro doutor. As pessoas sabem como ajudar um deficiente visual a atravessar uma rua, por exemplo? Elas sabem como chegar e auxiliar? Não sabe porque elas te puxam, elas te agarram, elas acham que te Gritam empurram, com você, né? gritam. Gente, é super fácil. Oi, eu sou o fulano. Falar alto, acho que você também é surdo? Sim, bem isso. Assim, oi, eu sou fulano. Você precisa se identifica, gente, principalmente numa cidade grande. Oi, eu sou fulano, eu tô indo pra tal lugar, você precisa de ajuda? E as pessoas acham assim, não, ela é obrigada a aceitar. Se ela não aceitar, vai ser um crime. Não, gente, a pessoa é uma pessoa normal, assim. Ingrato, tô aqui querendo ajudar e você que não pode aceita. falar não, eu não quero, eu não gosto. Então, assim, você é obrigado a aceitar tudo que te propõe? Não. Então, assim, igual uma pessoa sem deficiência. Não, você não é obrigado a aceitar. E assim, Gabriel, se a pessoa me responder de forma grosseira, me xingar, é uma pessoa, assim, normal, gente. Eu não gosto de usar a palavra muito normal, mas assim, é uma pessoa normal ali que vai te tratar mal, que vai te tratar bem. Tranquilo. Se ela tiver um dia de mau humor, mau humor, direito dela. normal. E o senhor acredita que a gente tem muita coisa a ser conquistada ainda? A pessoa com deficiência, no dia a dia, nos direitos adquiridos, como é que o senhor vê isso? Quanto à questão, eu sempre gosto de separar. Na questão mais de contato com a sociedade, é isso, as pessoas normalizarem a pessoa com deficiência como membro da sociedade normalmente, né? Uhum. Na questão de direitos a gente tem bastante. A gente tem várias leis, né? Tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem várias leis, a Constituição Federal, o Código Civil, várias leis que se modificaram por conta do direito da pessoa com deficiência. Mas a questão da lei é aquela coisa, a lei precisa ser aplicada. Os juízes precisam entender da lei, os demais advogados precisam entender da lei, as pessoas precisam saber que tem essas leis. Até elas sabem, elas precisam ser aplicadas no nosso dia a dia, porque lei não falta, texto não falta, só falta a aplicação dela. Pessoas com deficiência visual ou outro tipo de deficiência procuram o doutor Gabriel no consultório? No escritório procuram. Hoje eu tenho atuação nacional, né? Porque eu falo assim, atuo as pessoas do interior, né? Mas assim eu falei, gente, quanta gente que precisa, quanta gente que não sabe os direitos que tem. Então, assim, hoje minha atuação já é voltada em âmbito nacional, né? Atendo realmente o Brasil inteiro. E procuram nas mais diversas demandas, né? Saúde, educação, trabalho, lazer, de todos os direitos que elas realmente possuem. No ambiente de trabalho, existem vagas para deficientes como um todo, doutor? Existem as cotas. Hoje, a cada 100 funcionários, 2% precisam ter deficiência nas empresas, a cada 3. Daí a lei de cotas ela vai aumentando essa porcentagem. Hoje a pessoa com a deficiência tem direito ao trabalho, da sua livre escolha, ela tem que ser incentivada da mesma forma, cobrada da mesma forma. Mas o deficiente não tem que cumprir meta não, tadinho. Ele não precisa tomar um feedback negativo ali. Tratar assim, a pessoa com deficiência ali como café com leite, digamos, né? Eu acho que hoje na questão do trabalho é a principal dificuldade que a gente enfrenta. Fora de, você pega uma pessoa com deficiência ali que tem um estudo, que fez uma faculdade, não demérito de quem não fez, mas assim, você coloca ela num cargo abaixo só para preencher a cota ali e as empresas não serem punidas ali legislativamente. Como é que foi a sua vida nos bancos escolares e a vida de um deficiente visual nos bancos escolares? As escolas estão preparadas, doutor? Olha, eu falo que hoje, se eu soubesse de direito, o que eu não sabia na época, dava para travar umas brigas ali, com questão de material escolar, que não me foi fornecido. Na faculdade, né, eu já tive um acesso muito tranquilo, até porque eu já era adulto, né, sabia falar por mim mesmo. Então a IT ali, ela foi muito receptiva na questão de, temos um deficiente visual aqui, o que a gente vai fazer para tentar tornar a trajetória dele ali o mais tranquila e o mais
inclusiva possível. Os livros didáticos já são todos adaptados. Todos adaptados. As pessoas acham assim, Gabriel, você lê Braille? Eu leio Braille, mas na faculdade a gente vai mais para um livro digital, porque o Braille é enorme. Então, assim, eu não tenho tempo para estudar todas as matérias, que o advogado nunca para de estudar, né? Verdade. Eu estava conversando com ele ali na recepção, mas eu acho que a tecnologia tende a ajudar muito pessoas que tenham algum tipo de limitação. No caso, aquele óculos mesmo da Meta, e em breve ele vai conseguir dar-lhe uma condição de, pelo menos de locomoção, ele já consegue se locomover muito bem. Ele subiu a escada aqui melhor que eu, cara. Eu todo preocupado ali, ele subiu rapidinho, sabe? E ele se move muito bem já, mas eu acho que a tecnologia, mesmo de carro, ele fala, ainda não consigo dirigir um carro, mas já ele não precisa, nem eu vou mais dirigir carro. A gente vai entrar no carro e falar, me leva até o Banco do Brasil. O carro vai parar, estacionar, vai fazer tudo sozinho. E esse óculos também, né? Porque ele vai conseguir mostrar para ele um caminho, um trajeto, os obstáculos, tudo mais, né? Isso é muito legal, né? Sim, é muito legal. A tecnologia hoje, por mais que sejam tecnologias caras, né? A pessoa com deficiência, ela sofre muito com isso. Para você ter acesso a tecnologias, infelizmente, hoje você desembolsa muito dinheiro, assim. E nem todas as pessoas têm acesso a isso, infelizmente. Mas a tecnologia vai transformar como já transforma o mundo, né? A gente vê aí a inteligência artificial que hoje em dia a gente precisa saber usar, porque viver sem ela eu acho que é muito difícil da gente voltar a viver sem o nosso ChatGPT. Né? Tá, e quais são os seus planos para o futuro? Eu acho que é continuar trabalhando, continuar fazendo a minha parte, estudando, dando as minhas palestras, atendendo o máximo de pessoas que eu puder da melhor forma possível. Eu acho que esse é o que eu vou continuar fazendo, se Deus quiser. Viver a vida, com alegria. Com alegria. Você gosta de festa, né? Gosto de festa, gosto de sair. É por isso que eu sempre gosto de trazer mais essa questão social também. Não é só o direito por direito. Se você chegar aqui e sentar e falar um monte de lei, o público não vai entender a dimensão de tudo. Assim, eu falo, deixa a lei para as petições, para a sala de audiência, né? Eu acho que é aproximar o direito realmente. E sair, se divertir, porque a gente também tem que aproveitar a vida, e advogado é tudo surtado. Tem que ter vida social também. Tem que ter vida social, porque advogado é tudo surtado. Né? Hoje é dia da música estranha. Qual é a tua música estranha? A que eu escuto no fone de ouvido sem ninguém achar que eu tô escutando, entendeu? Acho que varia muito do dia. Muito bom. Todo mundo tem uma música estranha, Márcio. Tá vendo? Você acha que é só eu, é? Isso aí. Todo mundo tem uma música estranha. Agora, doutor Gabriel, como é que é o seu dia a dia na sua casa? Porque na casa, independente de ter ou não a deficiência visual, a gente se organiza à nossa maneira. Como é que é o doutor Gabriel em casa? Eu acho que assim, hoje eu tenho um senso espacial ali, assim, muito bom, sabe? Eu acho que quando eu voltar aqui, eu já vou saber que ali tem escada, que tem um corredor aqui para chegar até aqui. O meu senso espacial ali, assim, ele é muito bom. Então, assim, como a gente estava conversando até ali na recepção, eu ainda tenho um resquício visual, né? Pouco, mas que eu sempre brinco, né? Gabriel, quando você enxerga o suficiente para eu me virar, entendeu? Então, assim, hoje eu vou num lugar ali, é muito tranquilo de eu saber onde as coisas estão. Como diz uma amiga minha, Gabriel, se você enxergasse, eu acho que você não se virava tão bem igual você se vira não enxergando. E o senhor acredita que com o passar do tempo, né, as dificuldades vão diminuir para um deficiente visual? Eu acho que as dificuldades vão ser diferentes, assim, sabe? Eu acho que se a sociedade tirar esse distanciamento de, meu Deus, ele é deficiente, ele não podia estar aqui, ou como ele está aqui, meu Deus do céu, eu acho que... Porque dificuldade todo mundo tem, de segunda a domingo, da hora que acorda, da hora que vai dormir, mas eu falo como pessoa com deficiência aqui, não é nem como advogado. Eu acho que se a gente tirar esse distanciamento que quem tem deficiência sofre de quem não tem, eu acho que é uma coisa que a gente já vai romper 50% dos nossos problemas. Agora, na sua vida profissional, como advogado especialista no direito da pessoa com deficiência, qual é a demanda mais procurada no seu escritório, doutor? Olha, hoje, assim, varia muito, mas se eu posso falar uma demanda, assim, é questões de saúde e educação, contra planos de saúde SUS, né, até as pessoas com transtorno do espectro autista. Educação, principalmente ali, você bate janeiro, julho, vem muito, tive a recusa de matrícula, ou a escola não quis me incluir, ou eu não tive, para as mães atípicas, né, eu não tive um profissional de apoio dentro da sala de aula para o meu filho. Mas eu acho que, assim, o universal no ano inteiro é BPC Loas, assim.
Mas é uma boa briga. É uma boa briga. Explica o BPC Loas. O BPC Loas, ele é um benefício de assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Então, para ele, você tem que ser... Você que eu digo, pessoa com deficiência, pessoa do espectro autista, precisa ser, né, uma pessoa com deficiência. Os autistas aqui também são, é um dado muito importante. Tá até na lei que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ter ali o cadastro único sempre atualizado, você vai no CRAS, onde você faz o seu cadastro, com quantas pessoas da família você mora, a renda que você tem, e ali a renda per capita não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Você vai falar, Gabriel, precisa ser extremamente pobre para ter direito a esse benefício. Sim, precisa. Mas assim, nós enquanto advogados precisamos ter essas estratégias de tipo, Gabriel, eu tenho muito gasto e eu preciso realmente deduzir esses valores ali da despesa. Como que eu faço? Junte todos os comprovantes de pagamento que vocês têm pra gente tentar justificar aí esse valor que a pessoa recebe. Porque eu sempre falo isso, porque ninguém vive com R$1.621, né? Assim, é quase nada. Doutor Gabriel, tira uma dúvida minha. Sim. Hoje a lei obriga que as empresas grandes, pelo menos as grandes, tenham um certo número de pessoas que tenham algum tipo de deficiência, correto? Correto. Mas também tem esse outro benefício que é o LOAS, que você chama. Sim. Se a pessoa receber o LOAS, ela não pode trabalhar, ou como é que é? Pode acumular? Não. Porque senão fica uma coisa meio injusta, tipo assim, né? A pessoa fala, não vou trabalhar porque eu tenho LOAS, ou tenho LOAS, não vou trabalhar. Vamos lá, que é uma dúvida muito legal. Você hoje, o LOAS é um benefício de assistência social. Então, a partir do momento que você não precisa mais dele e começa a trabalhar, você perde o LOAS. As exceções que você não perde o LOAS são estágio, se você faz um estágio de faculdade, você não perde. Jovem aprendiz, você também não perde, se você faz um emprego ali de jovem aprendiz. Mas, se Qual que é o valor do LOAS? O LOAS é um salário mínimo. Um salário mínimo, 1.621 e reajusta anualmente ali, conforme o salário. Então, para você trabalhar, você tem que ganhar no mínimo 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Senão fica no LOAS. Sim, mas daí tem uma questão assim muito importante. Se você recebe até 2 salários mínimos, recebeu o LOAS durante os últimos 5 anos e entrou em algum emprego, a gente tem o auxílio inclusão. Você consegue ter direito ao auxílio inclusão, que é metade de um salário mínimo, que vai ali ser computado de acordo com esses 2 salários mínimos que você já recebe. Ah, tá. Então eu posso trabalhar Pode. E não perder 100% do LOAS. Não, daí você perde o LOAS e esse novo benefício, que é o auxílio inclusão. Ali é um auxílio que até para quem recebe 2 salários mínimos, recebeu o BPC nos últimos 5 anos, né? Tem uma série de requisitos. Daí você você foi mandado embora ou não tá trabalhando mais, você dá entrada realmente. Volta de novo. E lembrando, né, doutor, que o valor também do LOAS, como o doutor falou, per capita, né? Então depende também das pessoas que residem com você. Sim, depende das pessoas que residem na casa, soma todas as rendas da casa. Então eu falo assim, Gabriel, passou 150, passou 200. Falei, gente, vamos tentar discutir, ver os gastos que você tem, porque às vezes a mãe atípica tem gasto com fralda, medicamento, leite especial, dieta para criança ali. Então assim, gente, não dá. É o que eu falo, a gente usa mecanismos hoje para poder driblar isso. Porque eu vi de alguns empresários, doutor, a dificuldade de contratar pessoas, porque as empresas cresceram tanto que o número é tão grande que eles precisam que não tem no mercado disponível aquilo. Quer dizer, eles têm vaga, mas não tem candidato para vaga. Não tem vaga, mas assim, muitos... Não, tem vaga, mas tem vaga, mas assim, muitos não querem contratar também. Para eu arrumar um estágio na faculdade demorou um século, então assim, eu tinha disposição, eu tinha vontade, mas às vezes eu ia até os escritórios, né? E não me contratava. E eu descobri que, tipo, uma semana depois, tinham contratado gente. Eu falei, gente, vocês não querem contratar ninguém? Ou vocês não querem contratar alguém com deficiência, assim? Tem uma distância bem grande. Até que o Rafael Teixeira, que é o vice-presidente da OAB hoje, que foi meu professor da faculdade, me deu a oportunidade de estágio quando eu estagiei no escritório dele. Então, assim, mas foi depois... Eu entrei na faculdade em 2016. Eu conheci ele em 2017, comecei a trabalhar com ele em 2018. E, assim, foram tempos. E eu tentei arrumar trabalho em outros lugares também.
Rafa, me contrata, a justiça é cega, cara. eu tinha uma camiseta. Brinca com ele. A justiça é cega, eu tinha me uma contrata. camiseta que falava: a justiça é cega e o advogado também. Então, dá pra brincar. Dá né? pra brincar. E Tem que brincar, a gente se não tem que brincar, levar. fica pesado a vida, né, A doutor? gente tem que levar nessa descontração. Assim. Agora, doutor, a questão de cotas, né? Muitas vezes ouve-se falar muito tal, mas não tem conhecimento do que são as cotas. As cotas são para as pessoas com algum tipo de deficiência, para entrar numa faculdade, para concorrer a uma vaga de emprego. Como é que funciona? Sim, hoje nós temos, né, as cotas nos concursos públicos, tem questão de vestibular, a gente tem a questão das empresas, né? A cota hoje que a gente fala mais comum é das empresas, né? Que hoje, para as empresas não sofrerem nenhum tipo de retaliação ali do Ministério Público, do Trabalho, da lei, né, de cotas, elas acabam ou contratando pessoas com a deficiência que vai gerar menos custo. Então, assim, uma pessoa com deficiência física ali talvez gere menos custo, não precisa de tantas adaptações. As empresas, elas vão medindo ali, conforme o erário delas, o que elas têm de valor ali, o que vai me gerar menos custo. Mas hoje também existem, eu vou tentar mostrar os dois lados, existem pessoas acomodadas, tem pessoas assim que, eu recebo o BPC, vou ficar aí 5, 10, 15, 20 anos sem querer ter novos objetivos. Então, são os dois lados, assim, a gente sempre busca analisar os dois lados. Qual que, para a gente ir agora no finalzinho do nosso bate-papo, doutor, qual que seria a orientação que o senhor pode dar para a pessoa com deficiência que tem dúvidas com relação aos seus direitos e o que fazer para tocar a vida? Eu acho que, assim, não acredite em tudo que você vê, porque muito hoje até tem a questão da inteligência artificial, muitos vídeos são feitos com inteligência artificial. Então, assim, eu vi que tem direito a isso. Procura um advogado da sua confiança, alguém realmente especializado na área. E para realmente você ver se você tem esses direitos, as provas que você tem. Então, assim, eu acho que nunca se contente com o que você tem, sempre tente mais, com os direitos na sua vida. Nunca fique, eu sempre brinco, né? A única pessoa que tem que ficar estacionada é o carro na rua. De resto, nada além disso, você precisa correr atrás dos direitos da sua vida e realmente viver sem... Porque é o que eu falo, a sociedade já coloca a gente nessa condição de vítima. Não vá para essa condição você também. Então, assim, busque seus direitos e viva a vida. Perfeito. Doutor Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de participar do Primeiro Jornal. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu produzo conteúdo no Instagram, né? Para quem quiser seguir, é gabrielenrique.adv. Tem no Instagram, tem no TikTok também. Deixem sugestões de ideias, de vídeos, que eu tento explicar o direito ali de forma simples para todo mundo poder entender. Muito obrigado. Eu que agradeço. 7h31, intervalo, já voltamos com o Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.